O que significa autoaceitação para você? Quais são os maiores desafios que você enfrenta para se aceitar completamente? Imagine-se daqui a um ano se sentindo completamente aceita. Como seria a sua vida? O que você estaria fazendo? Como você se sentiria? A autoaceitação é uma jornada íntima e transformadora, que nos desafia a olhar para dentro e reconhecer quem realmente somos, com todas as nossas luzes e sombras. Mas o que significa verdadeiramente aceitar-se? E quais são os obstáculos que encontramos neste caminho rumo à aceitação plena de nós mesmas? À medida que exploramos essas questões, descobrimos que a autoaceitação vai além de simplesmente gostarmos de nós mesmas. Trata-se de uma compreensão profunda e uma reconciliação de todas as partes do nosso ser, mesmo aquelas, né, que preferimos esconder ou mudar. É um reconhecimento de que, mesmo imperfeitas, somos merecedoras de amor e respeito. Os desafios que enfrentamos neste processo muitas vezes estão enraizados em crenças limitantes e antigas narrativas que nos foram impostas, seja pela sociedade, pela família ou por experiências passadas. E essas vozes internas da dúvida e da crítica podem ser persistentes, sussurrando aquilo que não somos boas o suficiente, ou aquilo que nós devemos mudar para sermos aceitas. Agora, imagine superar esses desafios. Imagine-se daqui a um ano, a partir de agora, vivendo com uma sensação de aceitação completa. Como seria a sua vida se você não estivesse presa nas amarras do próprio julgamento? Pense nas possibilidades que se abririam, nos riscos que você estaria disposta a correr e na liberdade que você sentiria em cada decisão e ação. Gostaria que você se visualizasse. Como você se moveria pelo mundo se tivesse leveza no coração, paz na sua mente, sabendo que você pode ser exatamente quem você deveria ser? E eu vou dizer, esse exercício de imaginação não é um sonho, é uma possibilidade real que começa com os passos que nós damos hoje em direção à autoaceitação. Ao nos questionarmos e refletirmos sobre o que a autoaceitação significa para cada uma de nós, começamos a pavimentar o caminho para essa realidade transformadora. Portanto, enquanto nós exploramos essas questões, eu convido vocês a se abrirem para a jornada da autoaceitação, e não apenas como um conceito, mas como uma prática diária que pode mudar radicalmente as suas vidas. Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é: como está a sua autoaceitação? E se você está assistindo a live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas, né? E trago temas para reflexão. Na live de hoje, eu quero abrir um espaço seguro para explorar esse tema fundamental, esse tema que é o alicerce das nossas vidas. Como está a sua autoaceitação? Mas, para começar, nós precisamos explicar aqui o que é a autoaceitação. Então, a autoaceitação é o processo de reconhecer e aceitar completamente quem você é, incluindo as suas qualidades, habilidades, limitações e as suas emoções. É um aspecto essencial do autoconhecimento e da autoestima, que envolve a valorização de si mesma, sem condições ou julgamentos severos. E aqui estão alguns motivos pelos quais a aceitação para a sua vida e para o seu bem-estar, ela é essencial. O primeiro motivo é a saúde mental. A autoaceitação, ela contribui significativamente para a saúde mental, reduzindo a ansiedade, a depressão. Então, quando você se aceita, você diminui essa pressão interna de atender padrões muitas vezes inatingíveis e ainda reduz essa autocrítica destrutiva que você tem aí dentro de você. O segundo motivo é a resiliência. Quem se aceita desenvolve maior resiliência diante dos desafios. Então, quando você reconhece as suas limitações, sem autojulgamento, é claro,
você se torna mais adaptável e é capaz de enfrentar as adversidades com uma atitude mais equilibrada e menos reativa. O terceiro ponto são os relacionamentos saudáveis. A autoaceitação, ela permite que você estabeleça relações mais autênticas e saudáveis. Então, quando você se aceita, é menos provável que você projete inseguranças nos outros. E isso pode levar a interações mais transparentes e satisfatórias. O quarto ponto aqui é o crescimento pessoal. Quando você se aceita, isso não significa que você vai estagnar, muito pelo contrário, porque quando você se aceita da forma como você cria uma base sólida para um crescimento pessoal. E daí você vai conseguindo construir uma fortaleza dentro de você. E você pode reconhecer quais as áreas que você desejaria melhorar e pode partir para uma prática para fazer essa mudança. O quinto ponto é a paz interior. Então, a autoaceitação, ela é a chave para você alcançar uma paz interior duradoura, porque ela permite que você viva com menos conflitos internos, aceitando as suas emoções, seus pensamentos, sem ficar muito resistente. O sexto ponto é a liberdade da autenticidade. Quando você se aceita, você se sente livre para ser mais autêntica. Isso elimina a necessidade de você constantemente se pressionar para impressionar ou agradar os outros. Isso vai permitir com que você viva de acordo com os seus próprios valores, com as suas próprias crenças. Portanto, a autoaceitação não é apenas aceitar os seus pontos fortes, mas também abraçar as suas falhas, as suas imperfeições, porque elas fazem parte de quem você é. E quando você consegue ter essa percepção, como eu disse anteriormente, você pode mudar essa realidade. Então, aceitar-se é crucial para alcançar uma autenticidade e uma liberdade. E eu vou trazer agora 5 razões pelas quais você precisa fazer isso. A autenticidade, ela serve como uma expressão do seu eu verdadeiro. Então, quando você se aceita completamente, você passa a se expressar de forma mais real, verdadeira. É sua essência que se mostra. Então, quando você aceita as suas próprias emoções, seus desejos, as suas características, você não sente necessidade de se esconder ou de modificar aspectos da sua personalidade para você se encaixar dentro das expectativas alheias. E isso possibilita que você viva mais de acordo com as suas crenças, com os seus valores, que é essa sua essência de verdade. O segundo ponto aqui é a redução do medo do julgamento. Então, quando você tem uma autoaceitação, isso diminui o medo do julgamento externo. Porque quando você se autoaceita, a opinião dos outros, ela se torna menos intimidadora, menos limitante, porque você aprende a valorizar a sua própria avaliação, aquilo que você acredita de você mesma, isso fica acima das críticas ou das aprovações externas. E isso fortalece a sua capacidade de tomar decisões e de fazer escolhas que estejam mais alinhadas com você mesma. O terceiro ponto é a liberdade de exploração pessoal. O que isso significa? Que quando você se aceita, você dá um passo para explorar diferentes aspectos da sua identidade e do seu potencial, sem sentir o peso do auto-julgamento. E daí você se sente mais livre para experimentar novas experiências, novos hobbies, fazer novas escolhas. E essa liberdade, ela é fundamental para descobrir e cultivar paixões e interesses que talvez você nem soubesse que tinha. O quarto ponto é a independência emocional. A autoaceitação, ela aumenta a independência emocional e reduz a dependência da validação externa. Por quê? Porque quando você se valida internamente, a sua autoestima se fortalece. E você se torna mesmo menos vulnerável às flutuações ou à desaprovação dos outros. Portanto, isso libera uma energia emocional que pode ser usada de uma forma mais produtiva e satisfatória em vários aspectos da sua vida. E o quinto ponto, a quinta razão,
é a paz e a satisfação internas. Por quê? Porque quando você vive autenticamente através da autoaceitação, você se sente em paz. E daí você sabe que você está sendo fiel a si mesmo. E isso gera uma satisfação que não pode ser alcançada através da imitação ou do que os outros querem. Então, essa paz, ela se torna a base para uma liberdade pessoal, para uma vida mais autêntica, para que as suas escolhas reflitam quem você realmente é, ao invés de uma versão distorcida, criada especificamente para agradar os outros. Quando você se autoaceita, você remove essas barreiras internas que estão te impedindo de se expressar genuinamente. E daí você se permite a viver uma vida mais rica, mais plena, mais alinhada com a sua verdadeira essência. Então, a autoaceitação, ela pode muitas vezes ser mal interpretada. Por quê? Porque ela pode resultar em mitos comuns que podem impedir as pessoas de adotarem práticas benéficas na sua vida. E eu vou trazer aqui quais são esses mitos e vou desmascará-los, tá? Primeiro mito: aceitar-se é conformar-se. Não é essa a realidade. Por quê? Tem uma crença equivocada de que se você se aceita, você fica na condição atual que você está. E na realidade, a autoaceitação é sobre você reconhecer e valorizar quem você é no momento presente, enquanto ainda mantém uma abertura para o crescimento e para a mudança. Portanto, aceitar-se não implica em estagnação. Muito pelo contrário, cria uma base sólida de autoestima, de autoconfiança que pode impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. O segundo mito: a autoaceitação impede o crescimento. Então, esse mito, ele sugere que se você se aceitar ou aceitar as suas falhas e as suas limitações, você pode se tornar complacente. E, na verdade, é que a autoaceitação, ela encoraja o crescimento pessoal e promove uma compreensão mais profunda sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E é essa compreensão que vai te direcionar de uma forma bem específica e eficaz para as áreas da sua vida que você deseja melhorar, ao invés de você se desgastar na realidade, combatendo as inseguranças. O terceiro mito: a aceitação significa gostar de tudo em si mesma. E eu vou contrapor esse mito aqui. Por quê? Porque aceitar-se não significa que você deve gostar de cada aspecto seu. Mas você precisa reconhecer todos os seus aspectos da sua identidade e aqueles que são bons, aqueles que não são bons, aceitá-los como parte do seu ser, mas isso não exclui o desejo de mudar esses aspectos ou traços do seu comportamento que você deseja melhorar. Na realidade, você pode ter mais compreensão sobre essas mudanças, mas sem repulsa, sem desdém e sem exclusão. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que eu falo que excluir não vai funcionar. Na realidade, você acolhe e faz a alteração que precisa. O quarto mito com relação à autoaceitação é aquela frase assim: autoaceitação é sinal de egoísmo. Então, algumas pessoas, elas podem ver a aceitação como uma forma de egoísmo ou narcisismo, mas, na verdade, ela é um ato de amor próprio saudável. Aceitar-se pode melhorar as suas relações, principalmente a relação consigo mesma, porque quando você se sente mais seguro na sua própria pele, é menos provável que você projete essas inseguranças e exija uma validação dos outros. E o quinto e último mito é que a autoaceitação é algo que acontece instantaneamente. E não é, gente. Por quê? Porque ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, a autoaceitação, ela é um processo contínuo e cada vez mais desafiador. Não é algo que se alcança de uma hora para outra. Por quê? Porque ela requer uma reflexão consciente, prática e muitas vezes apoio terapêutico. Na jornada do autoconhecimento, isso envolve altos e baixos, e a autoaceitação, ela faz parte da jornada do autoconhecimento. E ela é um processo transformador, que vai muito além
desses mitos e desses mal entendidos que muitas vezes estão te cercando. Então, quando você desvenda esses mitos, isso te propicia compreender melhor quem você realmente é, para que você possa se abraçar, fazer as mudanças necessárias para crescer. E esse caminho, ele permite que você se conheça melhor e também melhore as suas relações e a sua qualidade de vida. Portanto, a autoaceitação, ela não é o destino final, ela é uma jornada contínua de descoberta e reafirmação, de autenticidade e de valor. Mas a falta de autoaceitação, ela pode ser um obstáculo significativo, que pode afetar o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional. Quer ver como? Por quê? Porque a falta de autoaceitação, ela produz baixa autoestima e falta de confiança. Quando você é incapaz de se aceitar plenamente, você faz com que a sua autoestima vá lá para baixo. E quando uma pessoa se sente inadequada ou insuficiente, isso afeta negativamente a sua confiança. Por quê? Porque isso impede que ela assuma riscos, que ela busque novas oportunidades, que ela se expresse de maneira afetiva e efetiva, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Uma outra coisa que acontece é o medo do fracasso. Por quê? Porque sem autoaceitação, o medo do fracasso ele pode se tornar paralisante. A pessoa ela passa a evitar desafios, ela passa a evitar oportunidades de crescimento porque ela teme que ela vai falhar. E daí, essa autocrítica negativa dela fica muito pesada. E esse medo limita significativamente esse potencial de desenvolvimento e realização. Uma outra coisa que acontece é a resistência a receber feedback. Aquelas pessoas que têm baixa autoaceitação, elas têm dificuldade em receber um feedback, principalmente um feedback construtivo. Porque ela vai ver esse feedback como algo prejudicial a si mesma, ao invés de enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, onde ela pode compreender quais são as falhas, a incompetência que ela tem e fazer um processo de melhoria. A falta de autoconfiança também compromete as relações interpessoais. Por quê? Porque a falta de autoaceitação, ela pode afetar a capacidade de construir e manter relações saudáveis. E isso pode se manifestar através de comportamentos defensivos, porque gera insegurança e gera uma incapacidade de estabelecer limites saudáveis, o que pode ser prejudicial, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional. Um outro ponto da falta de autoaceitação é que ela desmotiva e ela acaba fazendo com que a pessoa fique desalinhada dos seus próprios valores. Se uma pessoa não se aceita, ela acaba seguindo caminhos que não refletem com seus verdadeiros interesses, com seus verdadeiros valores. E isso pode levar a uma falta de motivação e de satisfação, porque ela se sente desconectada do trabalho que ela realiza, das escolhas que ela faz na vida pessoal, porque muitas vezes ela está fazendo isso em prol do outro, para ser aceita. E o outro ponto que acontece é o estresse, e isso acaba afetando a saúde mental. Então, nessa luta constante da autoaceitação, muitas vezes a pessoa fica com ansiedade, com estresse, com depressão. E esses problemas, eles vão afetar o bem-estar pessoal, vão diminuir o desempenho profissional, vão diminuir a capacidade da pessoa contribuir efetivamente dentro de várias relações. Um outro ponto, o sétimo ponto aqui, com relação à falta de autoaceitação, é a incapacidade de celebrar sucessos. Quando a pessoa não se autoaceita, os sucessos, eles podem não ser vistos de uma forma plena, e daí eles não são reconhecidos e muito menos celebrados. Uma pessoa que minimiza as suas conquistas, ela acaba atribuindo à sorte, às outras pessoas, o seu próprio esforço e habilidade. E daí ela não consegue ter um senso saudável de realização e satisfação, porque ela coloca na mão dos outros e do destino aquilo que ela mesma foi firme para poder aceitar.
Então, fomentar a autoaceitação é crucial para o seu bem-estar em todos os níveis. É como se fosse uma fundação para o seu crescimento e desenvolvimento. E isso é feito de uma forma sustentável. Portanto, a autoaceitação, ela desempenha um papel crucial nas relações interpessoais e na comunicação, atuando como uma alavanca para uma interação mais empática e construtiva. Quando você se aceita integralmente, uma pessoa ela acaba desenvolvendo uma capacidade mais natural de se aceitar. Ela aceita muitas vezes o outro mais do que ela se aceita. E isso acaba refletindo em ver mais qualidades nos outros e menos qualidades em si mesma, porque ela se coloca muitos defeitos. Agora, quando você pratica a autoaceitação, isso facilita a empatia. Em vez de você reconhecer e aceitar as suas imperfeições, não aceitar as suas imperfeições, na realidade você acaba se perdoando, aceitando as suas falhas, e vai fazer com que você também, de alguma forma, aceite ainda mais a forma como você lida com as coisas. Então, quando você se aceita, essa necessidade de provar o seu valor lá para os outros, ela diminui significativamente. E isso vai resultar numa comunicação mais aberta, menos defensiva, aonde o foco se desloca da necessidade de estar sempre certo para uma troca mais genuína. Então, a autoaceitação, ela incentiva a melhoria contínua em todos os aspectos. E esse processo da autoaceitação, ele vai te ajudar a você ter um desejo, ou melhor, se realizar mais plenamente, olhando para o seu próprio potencial. E nesse contexto dessa autoexploração, dessa jornada de autoconhecimento, onde cada passo é dado e reconhecido, isso faz com que você se sinta muito mais segura. Então, quando você considera a importância da autoaceitação, você consegue refletir sobre como ela pode impactar a sua vida. E, de novo, a autoaceitação, ela não é um ponto de chegada, mas ela é um caminho de reconciliação com você mesmo, que vai reverberar em todas as dimensões da sua vida, porque ela influencia a qualidade de todas as suas relações. Ela influencia a eficácia da sua comunicação. E quando você tem essa compreensão, você acaba refletindo sobre como você pode se valorizar e como isso pode te afetar na vida como um todo. Então, esses conceitos da autoaceitação, que envolvem a empatia, a comunicação, tudo isso que nós discutimos aqui, são a ponta do iceberg. Embora eles forneçam uma visão inicial e tenham um impacto poderoso sobre o que é a autoaceitação, tem muito mais coisas para serem exploradas e trabalhadas, experimentadas. E daí, eu quero te fazer um convite. Quero falar um bom dia aqui primeiro para a Má, que entrou aqui. Então, um bom dia para você. E eu quero falar o seguinte, eu quero te perguntar, como você, fazer a primeira perguntinha lá em cima, como você se veria daqui a um ano se a autoaceitação estivesse fazendo parte da sua vida? Porque eu quero te fazer um desafio, quero lançar um desafio aqui. É o desafio de 21 dias, da jornada da autoaceitação. O que significa esse desafio? Durante esse desafio, eu vou trabalhar com vocês conceitos mais profundos para que você coloque em prática. Mas tudo isso vai ser feito dentro de um ambiente seguro e acolhedor. Cada dia eu vou trazer um desafio que foi projetado para te ajudar a mergulhar mais fundo na compreensão de quem você é. Cada desafio vai te ajudar a enfrentar e superar antigas barreiras da autocrítica. Cada desafio vai fazer com que você aprenda a se olhar com um olhar mais gentil, mais amoroso. Então, o desafio de 21 dias da jornada da autoaceitação é a sua chance de transformar não só a forma como você se vê, mas também como você se relaciona, primeiro com você e depois com os outros. Esse desafio, ele vai transformar a sua vida. Por quê? Porque quando você abraça a autoaceitação, você abre portas para uma vida mais plena e harmoniosa.
onde a comunicação não é apenas uma troca de palavras, mas uma ponte para conexões mais profundas. Participar deste desafio é uma oportunidade única para você realizar uma transformação significativa na sua vida. Imagine você fazer uma imersão de 21 dias para que você se sinta renascida, reenergizada e mais conectada com o seu verdadeiro eu. Imagine as possibilidades que se abrirão quando você começar a viver a vida com mais autenticidade e liberdade. Nós estamos à beira de uma jornada emocionante de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Eu quero muito que você venha fazer parte deste grupo exclusivo que se dedicará a explorar a profundidade dos seus potenciais através da autoaceitação. Eu quero que você venha descobrir o quanto mais feliz e gratificante pode ser a sua vida quando você aprende a se aceitar verdadeiramente. Então, junte-se a nós nesse desafio de 21 dias, a jornada da autoaceitação, e transforme a maneira como você vive e como você ama a si mesma e aos outros. Para participar dessa jornada, você precisa entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, porque é lá que no dia 27 de junho eu vou passar todas as informações a respeito desse desafio incrível. Para você entrar nesse grupo, coloca aqui nos comentários desafio, que eu vou entrar em contato com você, vou te colocar lá no grupo e passar as primeiras informações. Eu te agradeço pela presença aqui hoje, pela participação. Eu espero que você reflita e principalmente que você venha aqui participar desse desafio conosco. Então, continuaremos juntas por um universo mais holístico, conectando tudo, curando todo, e até a próxima sexta-feira. Vocês tenham uma semana repleta de autoaceitação. Um beijo no coração. Até a semana que vem.